Adiel Borges, destaque do basquete brasileiro e atleta da Seleção Brasileira de Basquete, recentemente brilhou nos Jogos Mundiais Universitários, conquistando ouro para o Brasil. Nesta entrevista, exclusiva à Comunhão, Adiel abre o coração sobre como a fé molda sua carreira e suas vitórias dentro e fora das quadras. Não perca essa entrevista inspiradora aqui na Comunhão. Adiel, seja muito bem-vindo à Comunhão. Obrigado. E para a gente começar esse bate-papo, eu gostaria de saber quem é o Adiel Borges e como você descobriu o basquete na sua vida, como começou essa paixão pelo esporte na sua vida. Eu tenho 23 anos, né? Jogador de basquete profissional. E é uma história bem interessante, né? Poucas pessoas sabem, mas venho de uma família inteira de basqueteiros. Meu pai é técnico de basquete feminino, há mais ou menos uns 40 anos agora. Minha mãe foi jogadora dele e eles se conheceram dessa forma. E ela também jogou profissionalmente, né? Jogou contra a Hortência, contra a Paula, né? Ela é dessa época. E então, através deles, né? A nossa família conheceu o basquete. E aí eu tenho um irmão mais velho, que hoje é jogador profissional também, joga no basquete do Flamengo, também é seleção brasileira. E eu tenho um outro irmão também, do meio, que também jogou por muitos anos, hoje não atua mais, mas também viveu do basquete por muito tempo. E através disso eu vim depois de todo mundo, mas eu tive esse privilégio de nascer numa família de basquete, de ter essa facilidade para entrar nesse meio e me apaixonar desde muito cedo, né? Comecei a jogar basquete com 5 anos de idade, mas eu entrei numa escolinha com 5 anos de idade, né? Mas já era apaixonado desde sempre vivi dentro da quadra. E Adiel, a gente também quer falar sobre a sua mais recente conquista, que foi uma grande conquista nos Jogos Mundiais Universitários pelo Brasil, na qual você foi medalha de ouro, você e a equipe do Brasil. E como é que foi essa sensação de subir ao pódio e conquistar um ouro pelo Brasil? O que a gente viveu lá vai ser algo muito, muito difícil de superar, porque foi muito além do que de vencer, foi muito além de ganhar um ouro. A gente teve dias às vezes muito intensos, poucos dias de treino, mas dias muito intensos, dias difíceis, né? A gente estava numa cultura muito diferenciada, né? Que é a cultura alemã. A gente, né, com relação à comida, principalmente, a gente teve muita dificuldade, então a gente passou dias complicadíssimos, mas a gente viveu 3 semanas de muita entrega, 3 semanas de muita dedicação, e a gente conseguiu esse êxito por conta da nossa vontade, principalmente. Quem acompanhou os jogos, quem viu como aconteceu, sabe que a gente ganhou porque a gente queria mais. A gente não ganhou por mais porque a gente tinha mais qualidade, a gente não ganhou porque a gente era melhor em alguma coisa, não. A gente ganhou porque a gente queria mais. E foi uma sensação completamente surreal. Vencer a Alemanha, time da casa na semifinal, vencer os Estados Unidos numa final, né? Quebrar esse paradigma, né? De um país muito melhor que o nosso. E a gente não consegue mensurar ainda. Fazem 2 meses e meio, ou 2 meses mais ou menos, que isso aconteceu. E eu ainda assisto vídeos e eu choro, eu vejo as coisas, eu fico arrepiado, porque só quem tava lá entende o quanto aquilo foi significativo pra gente, o quanto aquilo foi diferente na nossa visão, e aquilo vai ficar marcado pra história, não só na vida das pessoas que viram, mas na nossa principalmente. Como você atribui a sua fé nesse processo todo de ascensão na sua vida, do basquete? Onde a sua fé está na sua vida? A gente tava fazendo um campeonato muito bom, time perfeito, assim, a gente ganhou todos os jogos, né, saiu invicto, mas eu não vinha de um campeonato tão bom assim. Lógico, tava jogando bem, eu era titular, mas não vinha de números muito altos, muito expressivos, e eu passei por uma dificuldade, né, pessoal durante esse campeonato, e que me trouxe um pouco mais de motivação para as finais, né, as minhas dificuldades, elas trazem um pouco mais de motivação, e me perguntaram isso logo após a final. Me perguntaram como foi fazer 25 pontos na final, levar o time ao ouro,
né, numa prorrogação, num jogo difícil, e eu falei que foi Jesus, porque eu não tinha condições técnicas para fazer aquilo ali naquele momento, eu não tinha condições físicas, né, não estava ainda no meu auge físico, e eu também não tinha condições mentais pela dificuldade que eu estava passando. Mas isso não era, não era impossível para Deus. Eu falei, né, nessa entrevista, eu lembro de ter comentado isso, e eu entendi que algumas coisas não saem, né, durante o processo da forma como a gente imagina, mas o resultado é Jesus que escolhe, né? O resultado é da forma como ele quer. Então, eu entendo que isso se relaciona 100%, porque viver algumas experiências muito fortes lá com Deus, lá na Alemanha com a minha equipe. Então eu sinto o quanto tudo isso está relacionado, e a cada dia que passa eu tenho visto o quanto as coisas não, elas se misturam, sim, né? A nossa espiritualidade, né? Posso dizer que a nossa fé, né? A nossa fé, ela se relaciona 100% com aquilo que a gente faz, a forma como a gente lida e age em todas as situações. Como você faz essa rotina devocional, essa rotina de vida, né, essa rotina também, de igreja também, como você traz essa vida espiritual no dia a dia? Eu sou uma pessoa que gosta muito de estar no culto. Lógico que tem muita coisa que atrapalha, né, que dificulta por conta da agenda de jogos e treinos, né? Mas eu gosto sempre de estar, assim. Hoje em dia tem culto quarta, sábado e domingo. Não falto por pouca coisa, né? Eu geralmente estou em todos os cultos, mas eu concilio de uma forma que me favorece, assim, de tal forma. Tento sempre fazer algo, sempre, né, nem todos os dias eu consigo ler a Bíblia, nem todos os dias eu consigo ir na igreja, mas sempre fazer algo que me conecte com Deus, algo que me aproxime, algo que não me distancie. E, né, tenho as minhas convicções em relação a levar Jesus comigo, sabe? Para quando eu tenho ido para os jogos e para os treinos, entendi que ele também tá lá, né? Esses últimos dias ele me mostrou de algumas formas que eu tenho que sair da minha casa e pedir para ele ir comigo, porque muitas vezes a gente acha que não, que eu tô orando, tá tudo bem. Não, né? Eu entendo que Jesus tem que ir, eu entendo que Jesus tem que estar andando comigo. Então, acho que a gente viver sendo a mesma pessoa em todos os lugares é uma coisa que facilita, né? Hoje todo mundo sabe da minha fé, todo mundo sabe aquilo que eu acredito, aquilo que eu vivo, né? As minhas redes sociais são completamente abertas em relação a isso. Então, eu vivo a fé 100% do meu tempo. Então, acho que isso facilita bastante, assim. Acho que isso tira muitas brechas, né, em relação a coisas externas, isso tira muitas incertezas das coisas e facilita muito para mim, porque eu não preciso ficar falando ou explicando as minhas coisas, né? As pessoas já respeitam e entendem aquilo que eu vivo. Isso é muito bom para mim. Qual a sensação que você sentiu e a respeito da sua carreira, a respeito da sua trajetória, como é que você pode contar isso pra gente? O que que você sentiu ao receber essa convocação? Seleção brasileira é sempre o sonho, né? Acho que para todo mundo que enfrenta o esporte, sabe que estar na seleção brasileira, representar seu país é um sonho. Eu tive a oportunidade de ir para esse campeonato pela segunda vez. Eu estava nele em 2023 também, que ele ocorreu na China, dessa vez na Alemanha, mas a gente nunca se acostuma, né? E nunca vai se acostumar com o fato de ser convocado, de poder colocar o nome do Brasil na frente, nas costas da nossa camiseta. Então eu sempre recebo com muita emoção isso. A gente nunca espera quando vem, né? A gente pensa, a gente quer, a gente treina para isso, mas a gente nunca está preparado para quando vai vir, né, essa convocação. E eu recebi com muita emoção dessa vez. Eu sabia o quanto isso é importante para mim. Eu tinha uma boa relação com o técnico, ainda tenho. Então eu queria muito e pensava muito nisso. Mas, cara, é uma sensação assim que a gente nem não consegue nem descrever muitas vezes. Eu me lembro da primeira vez que eu tive uma convocação, eu tinha 17 anos, eu tava sozinho assim, eu comecei a chorar, eu comecei a agradecer, né? O sentimento de gratidão, ele já vem na hora, a gente não precisa nem ganhar um título pra ser grato por estar lá, né? Quais são os maiores desafios que você enfrentou durante essa preparação?
Teve algumas coisas que você pode falar de desafios, de preparação, de atitudes que você precisou fazer nessa preparação? Dessa vez, como a gente teve um campeonato em julho, a gente começou a treinar no começo do mês de julho, e só que o junho são as nossas férias, né? São nosso mês de férias, né, no basquete. E então acho que a primeira dificuldade assim é se manter, né? O campeonato pra gente acabou no começo de maio, né? Eu tive as minhas férias no metade de maio, final de maio, e me preparei praticamente sozinho, assim. Sozinho eu falo treinando sozinho, né? Teve gente que me ajudou, teve gente que me pegou rebote, que me deu treino, mas acho que a primeira dificuldade é você ter essa motivação, sabe? Lógico, você tá indo com a seleção, você tem que estar motivado, mas você fazer as coisas de forma diferente, você ter que se virar para fazer academia, se virar para treinar, continuar uma alimentação saudável, mesmo estando de férias. Acho que isso foi a primeira dificuldade, assim, para você se manter ou talvez voltar, né, ao mesmo ritmo, que é muito complicado, porque a gente fica 11 meses de trabalho num ritmo muito alto e em 2 semanas de férias você já perde muita coisa, quase tudo. Então acho que o primeiro desafio foi esse. Eu vim para São José em junho, um pouco antes do tempo de treino aqui. E eu me preparei, consegui a ajuda de alguns técnicos daqui da minha equipe e também do preparador físico, do fisioterapeuta, para mim conseguir chegar na minha melhor forma o mais rápido possível, para mim conseguir chegar na seleção já com o físico, com o técnico, tudo alinhado, a cabeça alinhada, para conseguir dar o meu melhor lá, né? E Adiel, você foi um atleta destaque também da final. Quais foram e são suas maiores inspirações dentro e fora das quadras? Hoje em dia, me inspiro muito no meu irmão mais velho é alguém muito diferenciado, ele tem uma história linda. Então, dentro de quadra, ele né, todo mundo sabe o quanto ele tem sido um absurdo. Ele acabou de jogar o Mundial de Clubes, ele tá, né, jogando muito bem, mas fora de quadra também ele é um ser humano incrível, ele é um ser humano muito correto, de caráter, é, que, né, não dá pra falar nada. Mas também tem algumas referências de basquete, né, mundiais, tem alguns jogadores que eu inspiro assim, né, que eu gosto bastante. Gosto muito do Stephen Curry, gostei muito do Kyrie Irving, numa época, né, um pouco mais antiga, de Cleveland. É, sempre gostei muito do Raulzinho, né, antes dele ter tido alguns problemas de lesões. Mas também dentro da minha área pessoal, né, da minha área ministerial, eu gosto de alguns cantores e ainda tive o privilégio de conhecer alguns aqui em São José. O Matheus Brito, gosto muito da Gabi Sampaio e isso, né, são as pessoas que eu me inspiro, que eu gosto muito, que eu acompanho bastante para aprender e para entender um pouco da vida deles também. Então, qual mensagem você deixa para esse público que também você acaba se tornando uma referência para eles, né? Então, o que você gostaria de transmitir para esses jovens que desejam seguir carreira e também seguir com fé em Deus nesse caminho? É, difícil dizer sim, né, de direto, mas eu acho que o principal é literalmente acreditar, sabe? Acho que ter fé em Deus, ter fé nas coisas é muito bom, é muito necessário. Mas tem momentos que a gente se perde um pouco nas coisas que a gente vive, que a gente se perde um pouco nas coisas que a gente escuta, nas coisas que a gente passa. Mas a mensagem que eu quero deixar é para que as pessoas que têm um chamado, as pessoas que têm um sonho, né, que elas não desistam daquilo que elas fazem, porque literalmente tem uma música que ficou muito famosa por esse tempo e que eu carrego muito comigo, é que nas horas escuras e nas horas amargas, independente da situação, Jesus está lá. E eu sou prova viva de muitas situações como essa, então acho que nada que a gente faz é em vão, nada do que a gente vive é por acaso. É, então que essas pessoas entendam que tudo vale a pena. Nem sempre a gente vive aquilo que a gente esperava, mas a gente vive aquilo que é o melhor pra gente.
Então, para essas pessoas seguirem com fé no caminho que elas estão querendo e que elas não olhem para trás, elas não olhem as circunstâncias, mas elas olhem para o alvo, que é Jesus, a todo momento. E Adiel, a gente já está finalizando a nossa entrevista, mas eu gostaria de saber, quem está assistindo a gente aqui, como pode te encontrar nas redes sociais e também, se quem quiser acompanhar a sua carreira, também onde pode assistir o seu time jogando, né? E também o seu atual time e como te encontra nas redes sociais. As minhas redes sociais são praticamente o mesmo arroba, @Adiel_Borges, né? Adiel com Y. Vai achar fácil, é um nome um pouco diferente. Nossos jogos agora no Paulista estão sendo todos transmitidos no YouTube da FPB, Federação Paulista de Basquete. Então, se você procurar FPB Basquete ao vivo, você consegue assistir, né? Mas eu também geralmente posto também os dias de jogos, né? Onde são os jogos. E o nome da minha equipe é São José Basquetebol, que também é esse o Instagram deles. E, né, lá tem todas as informações para acompanhar e tudo mais, e fica fácil para saber que os dias de jogos. E Adiel, nós queremos agradecer a sua participação aqui no Comunhão Entrevista e já aguardamos aqui você para as próximas vezes para falar das próximas conquistas. Ok, muito obrigado, viu? Vamos marcar isso aí que vão ter muitas coisas, se Deus quiser. Curtiu? Gostou? Para este e outros conteúdos, acesse comunhão.com.br. Também não deixe de nos seguir nas redes sociais. Até a próxima!